pessoal, boa noite. Primeiramente, queria também agradecer aqui o eMasters, especialmente a Rino e o Edu, pelo convite para poder participar de mais um momento do Set Masters aqui. Deixa eu me apresentar, meu nome é Reinaldo Ferraz, eu trabalho no W3C Brasil e no cweb.br. Eu trabalho especificamente com projetos relacionados à acessibilidade na web e também com Open Web Platform. E especialmente por isso que eu resolvi trazer esse tema, que basicamente assim, é um estudo que eu fiz relacionado a textos, atributos textuais que vão dentro de imagens, dentro do código HTML. Então, só para contextualizar como isso aconteceu, foi no ano passado, no comecinho do ano passado, eu submeti um paper para uma conferência internacional que fala especificamente sobre acessibilidade e eu resolvi abordar essa questão de SEO. Como que as ferramentas de busca, elas indexam, se é que indexam, o conteúdo dentro de textos alternativos em elementos de imagem. Então, como é que eu fiz o experimento? Basicamente, eu peguei um blog de WordPress, eu tenho um blogzinho de WordPress, fiz um post dentro do blog e coloquei 3 imagens, utilizando o elemento IMG, coloquei 3 imagens e, no primeiro momento, eu não declarei o atributo alt nem o atributo title. Esperei as ferramentas de busca indexarem, fiz uma avaliação usando algumas ferramentas de busca e algumas ferramentas para avaliação automática de SEO. Depois eu completei esses atributos, eu coloquei esses atributos nas imagens e depois refiz esse teste para ver se tinha alguma diferença. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei os elementos de imagem e eu estava fazendo um estudo para saber como se comportava o atributo alt e o atributo title. Para quem não sabe, o atributo alt ele serve como um texto alternativo das imagens. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem e essa imagem não carregou, eu tenho que ter uma breve descrição do que significa essa imagem. Como o Edu disse, a acessibilidade era muito importante, então isso tem a ver com a forma que um usuário que não está conseguindo enxergar essa imagem vai ter informação sobre ela. Por exemplo, isso aqui podia ser uma foto do Cristo Redentor ou alguma coisa relacionada que, de repente, não carregou. O atributo title ele serve como conteúdo complementar, ou seja, ele funciona basicamente como um tooltip. Quando você passa o mouse, ele exibe aquele tooltip. Ele não é acessado via teclado e ele também não é acessado de forma padronizada por tecnologia assistiva. Tanto que o W3C até desencoraja o uso do atributo alt, do atributo title dentro das imagens. Por exemplo, leitores de tela, um deles você precisa fazer uma configuração específica para decidir se você vai querer que ele leia ou o atributo alt ou o atributo title dentro das suas imagens. Então, basicamente, eu peguei 3 fotos aqui de gosto duvidoso, mas que fui eu que tirei, então, para não ter perigo de direitos autorais. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu declarei essas imagens. Então, primeiro eu declarei as imagens sem o atributo alt. Deixa eu ver aqui no meio, ele faz o ponto. Primeiro, sem o atributo alt nem o title. Esperei as ferramentas de busca indexarem, fiz um monte de teste, depois eu fiz novamente, eu completei essas informações e fiz novamente os testes. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu passei essa página nessas 4 ferramentas de busca. Eu nem queria passar só no Google para também não ter um resultado tão tendencioso. Então, o resultado que eu tive foi, quando eu subi a página pela primeira vez, primeira coisa, óbvio, ele não encontrou, fui fazer uma busca pela palavra pão, que não tinha em lugar nenhum do site, e, consequentemente, ele não encontrou nada. Então, depois que a página eu fiz essa mudança dentro do elemento, dentro das imagens, então eu consegui perceber que o Google ele indexa exatamente o conteúdo do atributo alt. Então, se eu descrever aquela imagem, como eu coloquei aquela foto do pão e descrever foto de um pão francês dentro de um prato branco, o Google ele faz a indexação desse conteúdo. Aqui é um outro teste que eu fiz depois que o atributo title também ele foi completado. Então, quando eu fiz esse teste depois, eu percebi que só o conteúdo do atributo alt continuava sendo indexado pelo Google. E fazendo o teste com os outros navegadores, eu percebi que nenhum deles, outras ferramentas de busca, nenhuma delas indexou o conteúdo do atributo alt. Então, o Yahoo, o Bing e o DuckDuckGo, nenhum deles apresentou os resultados. Então, só para sumarizar essa primeira parte, de todas as ferramentas de busca, só o Google indexa o conteúdo do atributo alt. O atributo title, nenhum deles indexou. Você fala, pô, mas só o Google está indexando o alt? Bom, pelo menos é o Google que está fazendo isso. Talvez seja uma forma da gente empurrar os outros navegadores a poderem indexar esse conteúdo que é tão importante para a acessibilidade.
E o segundo teste que eu fiz foi com algumas ferramentas aleatórias de verificação de SEO. São ferramentas que eu peguei de forma totalmente aleatória, não vi qual é melhor que a outra. Meu único critério para poder utilizar essas ferramentas foi verificar se elas faziam uma análise de SEO das imagens dentro do site. Então, quando eu não tinha colocado o atributo alt dentro dessas imagens, todas elas mostravam algum tipo de problema. Por exemplo, esse Site Analyzer me mostrava que a minha página não tinha os atributos alt declarados. Depois que eu completei, que eu preenchi os atributos alt, ele melhora o meu ranking dessa ferramenta e me diz que as minhas imagens dentro do site estão ok. Essa ferramenta, o Rank, mesma coisa, ele me diz que tem problemas de SEO aqui relacionados com imagem e também melhora o meu ranking quando eu resolvo colocar os atributos preenchidos. E essa SEO Workers a mesma coisa, ela me avisa que, olha, o alt dessas imagens não foi preenchido. E quando eu preencho, depois ele me mostra quais são as imagens e qual é o texto alternativo. Porém, também nenhuma delas leu o conteúdo de cada um desses atributos title da minha página. Então, o que eu tenho de resultado de tudo isso é, primeiro, o atributo alt ele é extremamente importante para a acessibilidade. É a melhor forma, especialmente de pessoas com deficiência, conseguirem acessar descrições de imagem, por isso que é muito relevante a forma como a gente descreve essas imagens para o usuário. Então, esse experimento foi interessante porque eu consegui perceber que esse conteúdo do atributo alt ele é indexado por ferramentas de busca. Por outro lado, o atributo title ele causa mais problemas do que ajuda, especialmente com relação à acessibilidade, e ele não tem peso nenhum para SEO. Então, isso especificamente para elementos de imagem dentro do HTML, o recomendável é utilizar o atributo alt e evitar utilizar o atributo title dentro delas. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Agora acho que a gente tem um tempinho para as perguntas. 6 minutos e 50 segundos. Obrigado.